Tô vendo aqui Gente, Google Trends para ver o que tá no, na A minha alta. biblioteca é fera, ó. Champlin. Vou pôr esse de entrada agora, esse vídeo seu. Nossa, isso daqui uns anos, um de vocês estourar e ficar famosão, esses caras vão atrás desses vídeos nossos aqui. não se preocupa não, ninguém aqui vai ficar famoso, não. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nós novamente do Papel de Pão, pensando uma teologia simples para essa nossa vida complicada e complexa, ainda mais nesses últimos dias que temos vivido, né? E hoje nós queremos falar a respeito de teologia inclusiva. E antes de nós continuarmos, eu quero agradecer você que tem nos acompanhado nesses episódios. Peço também para que você se inscreva aí no nosso canal, dá uma força aí para nós. Pelo amor de Deus! Nessa nossa jornada, é bem isso mesmo, viu? Mas obrigado, gente, por vocês estarem sempre conosco aí, tá ok? Então vamos lá, nós estamos falando sobre teologia inclusiva e eu queria que algum de vocês aí pudesse talvez trazer uma definição ou nos mostrar para aqueles que estão nos acompanhando aí o que seria isso, essa teologia inclusiva. Gustavo, eu acho que esse termo surgiu justamente com o avanço da questão da relação homossexual, né, na nossa sociedade, isso cada vez se tornando mais amplo, e aí algumas igrejas incluíram, então, ou desincluíram a questão da homossexualidade como pecado, e incluíram essas pessoas como membros, como pertencentes à igreja, etc, etc, etc. Então, há muito essa associação, e o argumento ele é muito simples. Se Deus é amor e Ele ama a todos, então por que nós devemos rejeitar alguns? Então nós devemos acolher, recolher a todos quantos chegarem até nós e etc, etc, etc. Então é mais ou menos por aí. Há uma associação então muito grande. Alguns chegam a chamar, em vez de teologia inclusiva, de teologia gay. Mas a ideia é essa: você incluir no corpo da igreja todas as pessoas quanto possíveis, mesmo as que tem essa questão da homossexualidade, que alguns concordam que é pecado e outros, no caso, essa galera vai dizer que não é. Certo, entendi. Obrigado, Vinícius. E eu quero também jogar aqui para vocês a respeito das nossas igrejas, porque eu sei que existem igrejas que são, na sua missão, na sua visão, né, na sua declaração de fé, que são essas igrejas inclusivas. Mas eu quero perguntar a respeito das nossas. Vocês acham que as nossas igrejas são inclusivas? E aí é um ponto para provocar mesmo, sabe? Porque que sentido que nós estamos falando aí de tratar de inclusivo? Vocês acham que a nossa igreja é inclusiva? Depende de que tipo de inclusivo você está tratando. Se for a definição que o Vinícius colocou, né, que basicamente é a definição oficial do termo em si, a teologia inclusiva como uma teologia desenvolvida sistematicamente com uma intenção, nós não somos. Nós não somos uma igreja inclusiva, pelo contrário, a igreja é exclusiva. E isso o próprio Evangelho traz o tempo todo, o próprio Evangelho desenvolve isso. Nós temos várias passagens, aliás, Jesus fala muito bem disso, dessa antítese em relação ao mundo e à própria igreja. A igreja é o povo separado, é o povo especial, é o povo santo, é o povo resgatado. Então, sempre há uma separação daqueles que são pertencentes naturalmente a esse mundo e aqueles que de forma especial regeneraram ou nasceram de novo em Cristo Jesus. Sendo assim, a nossa teologia é exclusiva, tá? Ela não é inclusiva, a teologia em si. Agora, quando a gente fala de igreja, se você entende inclusiva como aquele que a igreja tem que fazer, de acolher, ou pelo menos como atitude, ela tem que acolher as pessoas, independente das circunstâncias, aí eu estou falando de tratar com amor, de cuidado, de observar, de dar atenção, de mergulhar e encarnar esse evangelho ao ponto de dar a mão àquele que tem necessidade. E se você entende o termo a partir disso, a nossa igreja sempre agiu de forma inclusiva. Na verdade, é a única instituição do mundo que faz esse tipo de trabalho, que não leva em consideração de onde você veio, quem você é, e te trata como a imagem e semelhança de Deus.
Certo, ótimo. Mas então, como ficaria? Eu vou jogar aqui para o Wendel agora, então, a próxima polêmica aqui, né? Como que fica, então, a questão de ser membro ou não? Como que a igreja trata e lida? Porque o Rafa falou que ela é inclusiva no sentido de abraçar e de trazer para perto, mas e a questão de membresia? A pessoa frequenta, está lá, ela deseja ser membro da igreja. Como é que ficaria essa questão? Esse é um ponto interessante, Gustavo. A gente precisa pensar cuidadosamente sobre ele, porque às vezes as pessoas querem taxar a igreja como excludente, querem taxar a igreja como preconceituosa, querem defender a ideia de que a igreja deveria receber na membresia toda e qualquer pessoa, independentemente do seu pensamento filosófico, do seu estilo de vida e etc. Mas nós vamos ver na própria história da igreja, desde o século I, que nunca foi assim. Tá? Tudo bem que esse termo teologia inclusiva tem sido usado nos dias atuais especificamente para essa questão vinculada à homossexualidade. Mas se a gente abranger um pouco mais, a gente vai ver que desde o século I, quando a igreja começou a crescer de uma forma assim, bem significativa, entrando para o século de número 2, a gente vai ver que a igreja começa a exigir dos seus membros algumas características que demonstravam de fato vida cristã à luz da Escritura. Foi justamente aí que começou a prática do catecumenato, que era uma prática duradoura, né? 3 anos de estudo. Peraí, Wendel. Você xingou o povo aí, ué? Foi bom ter feito essa pausa aí mesmo. Que é esse negócio aí, rapaz? Beleza. Muito Fala bom, rápido 3 vezes. Na verdade é o seguinte, a prática do catecumenato... Como é que é o negócio? Cata o seu Renato. Essa prática do catecumenato, que na verdade era uma espécie de preparação para se tornar membro de uma igreja que viesse a gozar de todos os benefícios de ser membro e também ter as responsabilidades de membro, coisa tal, muita gente tem fugido hoje, né, das responsabilidades de membro de igreja, né? Então, desde aquele período esse vai ser um assunto I, importante, bom para a gente até conversar sobre ele, né? Tratar, né? Então, século I, século II, a igreja já fazia esta observação da vida da pessoa à luz da Escritura para recebê-la como membro da igreja ou não. Quem define, então, é a própria Escritura, não o pastor e nem o conselho da igreja. Excelente ter falado sobre isso. Há pouco tempo eu vi um vídeo muito conhecido em toda a internet a respeito dessa conversa que o pastor está falando sobre isso, e ele compara essa questão de membresia de uma igreja como se fosse você pertencer a um... nesses termos, né? Eu espero ser claro o que eu vou falar aqui. Pertencer a um clube. Você não entra para ser membro de um clube sem concordar com as regras dele. A não ser que você fale, olha, eu não concordo com nada, mas eu quero fazer parte. Então, isso não faz sentido, né? Então, eu acho que entra muito a questão da própria igreja. Quando a gente fala de igrejas que estão firmes às Sagradas Escrituras, entendem a questão de membresia diretamente ligada às exigências e normas que a própria Escritura estipula. Então, eu creio que vai muito nesse caminho também, né? E também pensando que talvez as nossas igrejas, e a gente fala tanto isso, mas parece que a igreja não se prepara. A gente fala, a igreja não está preparada para caminhar com essas pessoas, a igreja não está caminhada para receber, mas parece que a igreja não se prepara mesmo. A gente tem dificuldade, acho que os nossos membros têm dificuldade de pensar sobre isso. Nós podemos ver que, acho que nós aqui, qualquer um, todos que estão assistindo aqui, conhecem ou alguém, ou da família, ou conhecido, sabe de alguém que é homossexual. Mas parece que a gente não está sabendo muito lidar com isso. E hoje a gente vê algumas vertentes, não só de igrejas assim, inclusive no sentido de que elas talvez tenham uma interpretação equivocada das Sagradas Letras, né, da Bíblia. Mas gente que entende o que a Bíblia fala sobre isso, lida com isso de uma forma, vou colocar esse termo, santa, mas a igreja ainda assim tem dificuldade de trabalhar juntamente com essas pessoas. Eu acho que são duas coisas. Vocês concordam com isso?
bem distintas, Gustavo. E é isso que a gente precisa diferenciar aqui para ficar claro, mais claro que a luz do meio-dia. Porque senão, os dois lados, que geralmente é assim que a gente vive hoje, com polarização, os dois lados vão ficar, opa, eles falaram me defendendo ou me atacando, eles falaram me defendendo ou me atacando. Então, tem que ficar claro isso. Primeiro, a teologia, ela é exclusiva. O que a Bíblia fala não mudou e não vai mudar. O entendimento em São relação... princípios que a gente jamais abre mão, né? Exatamente. Então, a nossa teologia, ela é exclusiva, ela é exclusivista, ela trabalha nessa questão da separação do mal do bem. Isso é muito bem claro. A antítese não pode ser esquecida. Tem um professor meu que fala muito isso. A antítese não pode ser esquecida. Existe o mal, existe o pecado precisa ser extirpado da face da terra para que haja purificação para a glória de Deus. Então, essa é uma coisa que a gente não pode esquecer. A teologia não é inclusiva. A teologia é exclusiva. É o contrário, é a antítese disso. Então, qualquer um que desenvolva a teologia inclusiva em qualquer circunstância, seja para trazer para perto os homossexuais, seja para trazer para perto os corruptos, seja para trazer para perto os assassinos, qualquer tipo de crime, que na Bíblia... E olha que tem gente que vai ficar brava com você. Fala, poxa, ele está me comparando aqui, é um assassino, um corrupto. Sou eu. Como assim? É a Bíblia que compara. É a Bíblia que compara, não sou eu. A Bíblia diz lá que os homossexuais, os mentirosos, os assassinos serão condenados. Está muito bem claro lá, preto no branco. Então, eu estou exatamente explicando sobre a questão da teologia. A teologia é essa. E a gente não tem como mudar isso. Tá? Agora, em relação à prática da igreja, é isso que a gente precisa entender. A prática da igreja é proclamar essa teologia e agir em ação, tratar as pessoas com amor e todas as pessoas com amor, desde o corrupto, assassino e homossexual. Agora, essas duas coisas precisam andar em conjunto na igreja. Essas duas coisas precisam acontecer na igreja. E o que acontece muitas vezes é que a gente não consegue trabalhar em amor, que é o mandamento de Deus para a gente, amar ao próximo como acima de nós mesmos, inclusive. A gente não consegue agir dessa forma, mas a gente consegue interpretar as escrituras e começa a agir exatamente como julgadores e vingadores do juízo da ira de Deus. Só que quem vai vingar é Cristo, não somos nós. Nosso papel não é de ódio, nosso papel não é de rejeição, pelo contrário, nosso papel é de cuidado. E nós temos que cuidar desse mundo e de todos esse mundo com muito amor e carinho. E é essa separação que a gente precisa ter. A nossa teologia é exclusiva e a nossa ação, ela é inclusiva. As duas coisas são diferentes. A gente precisa colocar Agora, isso claro. Rafa, dentro do que o Gustavo perguntou aí, eu acredito que realmente a gente não está preparado. Sim. E nem se preparando para mudar essa realidade. Porque hoje a gente tem a seguinte realidade. Alguém que se vê no pecado e quer ser aceito por uma igreja evangélica, ele praticamente tem duas opções. Ou ele vai numa igreja onde vão dizer que ele está com demônio no corpo, que ele é o Satanás encarnado, que ele vai para o inferno, que não tem solução para a vida dele, que ele tem que ir embora. Ou ele vai para uma igreja que vai dizer assim, olha, Deus é amor, não importa o que você fez, não importa o que você faz, vem para cá, nós vamos te acolher. Aí o meu pecado, não, esquece pecado, aqui a gente nem fala a palavra pecado, aqui a gente só acolhe, aqui é só amor, é só amor, é só amor. E aí tem uma lacuna muito grande aí, que eu acho que igrejas centradas no evangelho deveriam trazer uma resposta mais consistente sobre isso. Verdade. E aí vai entrar justamente no que o Rafa falou aí. Ou seja, a nossa atitude é sempre de acolhimento com toda e qualquer pessoa. Com toda e qualquer pessoa. Precisa ser. Agora, esse acolhimento, ele acontece com uma base na verdade. E a nossa verdade é a palavra de Deus. Então, eu não omito a verdade para acolher essa pessoa. Eu não vou dizer para ela que ela é uma coisa, que Deus pensa algo sobre ela, que Deus não pensa, só para acolher a ela. Eu vou acolher com verdade, eu vou acolher com amor. E não é que alguns dizem aí, né? Amigo de verdade é aquele que fala na cara, tipo isso assim, é aquele que não omite, é aquele que realmente é sincero. Então a igreja cumpre esse papel de agir com amor, de acolher nas necessidades, etc. e tal. Agora, uma vez que a pessoa... Porque ela só vai compreender o evangelho se ela compreender toda a verdade.
Se ela não compreender toda a verdade, ela não compreende o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, eles são duas notícias, as pessoas se esquecem disso. É a má notícia de que nós pecamos, somos rebeldes contra Deus, estamos em caminho do inferno. E a boa notícia, que apesar de sermos seres miseráveis, merecedores do inferno, nós somos alcançados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, redimidos, somos feitos filhos e herdeiros e ressuscitados junto com Ele para a herança eterna. Agora, as pessoas contarem só sobre a boa notícia e omitir a má notícia, é você mentir, é você não ser sincero, é você não permitir que essa pessoa realmente compreenda o Evangelho. E aí, nesse sentido, uma vez que a pessoa compreendeu o Evangelho, aí entra a crise, Gustavo, que eu acho que, talvez adiantando aí o que você ia perguntar da questão da membresia. Bom, para eu ser membro, é uma relação de compromisso. Você usou aí o exemplo do clube, eu gosto de usar o exemplo do casamento. Então, você imagina um marido ou uma esposa falar assim, olha, nós estamos aqui, eu pus o anel aqui, está tudo certinho, aliança, beleza, vamos morar na mesma casa, mas se você me ligar, o pau quebra. Eu não devo nada para você. A minha vida é a minha vida. Nós vamos rachar as contas aqui, vamos, como se fosse dois colegas morando juntos. Não existe relação de casamento desse jeito. Quer dizer, existir até existe, mas não dá certo. Então, porque ela falta compromisso. Então, uma pessoa que quer ser membro da igreja, ela está se comprometendo com algo. Que algo é esse? Com as verdades do Evangelho. Esse é o algo que ela está se comprometendo. Ah, eu quero ser membro, mas eu não quero me comprometer com a verdade do Evangelho. Ah, minha amiga, aí não tem jeito, porque tem um critério para você ser comprometido com Deus. Arrependimento dos pecados. E aí, esse arrependimento dos pecados, acho que isso tem que ficar muito claro aqui. A Bíblia é muito legal nisso, porque ela realmente traz uma padronização. É como o Rafa colocou aí, parece pesado, mas não existe peso maior ou diferença do pecado. A homossexual é uma coisa terrível, abominável. Não, 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 não. Homossexual é um pecado aos olhos de Deus, como é o fofoqueiro, como é o mentiroso, como é tantos outros que são descritos na Bíblia, né? E aí a igreja tinha que ser mais criteriosa nisso, em anunciar a verdade, e não ser uma meia-verdade. Porque a gente fica falando de homossexualidade como se só a homossexualidade fosse pecado e todo o resto a gente é inclusivo. Não, o adúltero pode ser líder da igreja, o corrupto pode ser até pastor. Agora, o homossexual, não. O homossexual a gente manda para o inferno. Não, senhor. A verdade do Evangelho é a verdade do Evangelho. Se você me permite, Vinícius, o texto clássico, né, que a gente geralmente utiliza para embasar isso que Vinícius está afirmando aí, Romanos primeiro, quando fala sobre a homossexualidade, e muitas vezes na nossa leitura, e por que não dizer até mesmo na grande maioria das pregações, pega-se especificamente os versículos que tratam a respeito da homossexualidade. Boa. E esquece-se da lista de pecados que Paulo menciona logo depois. Ele cita uma série de pecados a partir do versículo 28 do capítulo 1, que esses também devem ser levados em consideração. Tá? Esses também devem ser observados. Então, todos esses aí são pecados que, humanamente, nos desqualifica para sermos membros da igreja. Se não fosse a misericórdia e graça de Deus, estaríamos todos nós fora dela. Certo. O que eu ia colocar aqui por causa dessa membresia que eu quero pensar com vocês aqui, né? Nós dissemos a respeito do pecado, isso é claro, a afirmação que a Bíblia, a Escritura faz, porém, como que a nossa igreja trataria alguém que chegasse lá e quisesse se tornar membro? Mas aí, o meu questionamento e eu vou tentar colocar a minha posição aqui, porque se nós falamos sobre pecado é arrependimento, e você não viver mais na prática do pecado. Porém, eu entendo que tem pessoas que vão lutar com isso a vida inteira, certo? Porque nós não estamos falando aqui de cura gay, nem nada disso. Tem gente que vai lutar com isso a vida inteira, assim como nós lutamos com nossos pecados a vida inteira. E aí eu acho que nesse ponto, diante do compromisso, diante da consciência de que a Escritura fala, e essa luta diária contra o pecado, eu não sei se seria o ponto de desqualificar alguém para a membresia de uma igreja, de eu poder chamá-lo de irmão, entendendo que ele crê em Jesus, confessa
somente o único Senhor e Salvador. Ele concorda e é adepto no que nós estamos falando do evangelho, de tudo que está caminhando dentro da igreja. Porém, é uma luta. Vai ser uma luta para o resto da vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço pessoas que, por exemplo, optaram pelo celibatário diante do que enfrentam. Optaram por isso para não cair em pecado, porque entendem o que a Bíblia fala, e elas caminham com a igreja. E eu acho já, e vou perguntar aqui, né, a nossa última pergunta, como que a igreja deve lidar e caminhar com isso? Eu acho que isso aqui, para mim, já é uma resposta, tá, de uma pessoa que entende, luta, não vive na prática, tem consciência a respeito do que a Bíblia fala, e assim eu acho que a igreja pode caminhar bem juntos com isso. Eu vou agravar seu exemplo, Gustavo. Suponhamos que essa pessoa que você está contando aí entendeu o evangelho e mostrou arrependimento, fugiu da prática, achou uma metodologia para lutar com isso, mas isso é uma luta constante. Show de bola. Virou membro da igreja, está envolvido com a igreja, já passaram alguns anos que ele está ali, caiu no pecado. E agora? Como é que a gente vai tratar ele? Aí é que eu acho que a mente preconceituosa entra. E aí é que eu acho que entra o problema. Porque, cara, como que a gente vai tratar ele? Do mesmo jeito que trataria qualquer outro pecado. Ele é um membro da igreja, caiu no pecado. Aí a gente vai lá para Mateus 18, o que Mateus 18 diz? Chama ao arrependimento, não entendeu, vai com outro irmão, não entendeu, vai à liderança da igreja, não entendeu, aí tudo bem, manda para os infernos. Mas arrependeu em algum momento desse processo, porque esse é um negócio que é complexo hoje, as pessoas tendem a ver a disciplina da igreja como uma espécie de tribunal que a gente vê aí no tribunal penal, ou coisa do tipo. Punição, é para punição, Isso. né? A disciplina da igreja não tem esse caráter, porque, como o Rafa disse, quem é o vingador é Jesus Cristo. É ele quem vai punir os pecados. A disciplina da igreja ela tem um caráter de chamar ao arrependimento. Tanto é que Jesus diz lá, seu irmão compreendeu, você ganhou seu irmão, acabou a conversa, vamos para a galera, está tudo resolvido. Seu irmão não compreendeu, então vamos evoluir o processo, chama mais um, vai para a liderança, etc, etc. Então, esse é o processo. A gente não deveria nem ter essa dúvida, porque isso paira sobre a cabeça das pessoas. Como a gente vai lidar com uma pessoa que é homossexual e que luta contra isso? Meu Deus! Cara, nós vamos lidar com essa pessoa do mesmo jeito que a gente lida com você. Porque você também é um miserável, você também é um pecador, você também luta com seus pecados. E quando você pecar, você vai ter que ser chamado pelo seu pastor ou pela sua liderança ao arrependimento. Caso você não se arrependa, isso demanda um processo. Caso você não se arrependa, você vai ser chamado a descomprometer com a igreja ou com o reino de Deus. Por quê? Porque você não... Essa é a característica básica do evangelho, é arrependimento. Independente do pecado, do tamanho do pecado, ou da... sei lá. Então, arrependeu? Show de bola. Não arrependeu? Dançou. É mais ou menos isso que eu penso. Acho que a gente nem deveria ter esse tipo de questionamento mesmo, no sentido de como tratar. Cara, eu trato como meu irmão querido. É isso que eu faço. Se a gente fosse fazer classificação de pecados, que eu acho uma coisa meio estranha de ser feito, mas o pessoal faz. O pecado do homossexualismo cai em que tipo de classificação? Ele é um Você pecado fala de mais grave para menos grave? Que classificação é essa? O pecado da mentira, o pecado da língua, o pecado, sei lá... seria da sexualidade. Exato. Qual que é a única forma que o sexo é permitido nas Escrituras? Dentro do casamento. Exato. Agora, a pergunta que eu faço, olhando para uma estatística que dentro das igrejas, 80 a 90% dos jovens que não são casados, não são virgens mais, por que a igreja não disciplina esses jovens que estão cometendo depravação ou estão cometendo fornicação, estão trabalhando de forma errada a questão do sexo, e a igreja trata com mais dureza aqueles que são homossexuais, ou pelo menos não olham da mesma forma, porque é o mesmo pecado. Nós estamos falando de sexo fora do casamento, estamos falando de liberdade sexual. Então, é assim que a igreja tem que observar essas questões.
sexo é só dentro do casamento. Quando você banaliza o casamento, nós ficamos como igreja numa saia justa. Por quê? Porque você libera o sexo heterossexual e o homossexual não? Por quê? Os dois estão errados. Bem pensado. Só para deixar Com claro o a mesmo fala do peso, né? Rafael aí, eu Exatamente. entendi bem o que o Rafael colocou, sexo dentro do casamento e casamento entre homem e mulher. Porque na sociedade que a gente está vivendo hoje, né? De repente alguém pode entender de forma diferente. Obrigado, Eder. Eu esqueci desse detalhe. Boa. Boa. Exato, exatamente. Bom, gente, nós vamos chegar ao final do nosso episódio aqui. Se vocês quiserem trazer uma palavra final para os nossos ouvintes, eu vou começar dizendo que se você tem lutado com a sua sexualidade, nós estamos, as nossas igrejas, e eu vou falar por nós aqui, né? A gente está disposto a caminhar com você, ok? Escreve para a gente, manda aí uma mensagem para nós, nós queremos orar com você, caminhar, pensar juntos a respeito do Evangelho. Boa. Assim como, se você não tem lutado com esse pecado, mas luta com outros, a gente também está disposto a caminhar. E que Deus possa te abençoar nessa jornada aí. Para encerrar, né? Sim. Vamos lá. Eu só queria deixar um recado para todos. A nossa mensagem, a verdade, ela não tem como você mudar ela. A verdade é a verdade. E nós não vamos mudar a verdade para agradar ninguém. Seja qual seja a sua opinião em relação à sua vida, como você acha que você deve viver, tá? E para todos aqueles que são homossexuais e entendem que a verdade é a palavra de Deus, a igreja está pronta para te ouvir. Busque alguém que entenda isso, que trabalhe com a verdade, e não aquele que é religioso e simplesmente quer mostrar que é mais santo em relação a você, te menosprezando. Mas busque aquele que realmente trabalha a palavra de Deus. Com certeza ele vai te ouvir, com certeza ele vai trabalhar com você e ele vai te ajudar a vencer esse mal, tá? E também, como o Gustavo disse, qualquer outro tipo de pecado. Nós estamos aqui exatamente para buscar cada vez mais nos santificarmos em Cristo Jesus. E isso envolve todo tipo de pecado. Nós não vamos mudar a teologia, mas precisamos sim mudar a nossa forma de abordar as pessoas. Legal. Vai lá, Wendel. Bom, só relembro aquilo que nós discutimos durante essa conversa, né? A igreja, de forma nenhuma, está com as suas portas fechadas para receber os seus cultos, até mesmo para conversas pastorais, para qualquer pessoa que seja, como o Rafael acabou de colocar aí. Contudo, a igreja, historicamente, ela sempre foi criteriosa quanto a quem pode e quem não pode ser membro e desfrutar dos privilégios e também dos deveres da membresia da igreja. Historicamente, sempre foi assim. Sempre foi assim. O que se requer é que aqueles que creem na Escritura vivam conforme a Escritura. Não dá para ser membro da igreja se você diz que a Escritura não é a palavra de Deus, se você não a percebe como verdade absoluta. Tá? Então, assim, o único caminho, independentemente de qual seja o pecado que você esteja vivendo, é retornar para Cristo, para a verdade, conhecer a verdade, e como diz a própria Escritura, conhecendo a verdade, nela encontramos libertação. E nós estamos prontos sempre, como o Rafael colocou, como você, Gustavo, já colocou, para receber essas pessoas, para conversar, para dialogar e para expor a verdade para elas, conforme é ensinada na Escritura. Legal. Bom, eu queria terminar com duas conclusões. Uma para você que é membro da igreja, que está nos ouvindo aqui e que discordou de tudo que a gente falou. Queria dizer para você o seguinte: você precisa arrepender do seu pecado o quanto antes, se voltar para Cristo, porque você precisa amar as pessoas, independente delas serem diferentes daquilo que você pensa. Se somos agentes do reino, nós representamos o reino de Deus e não a nossa vontade. Então, arrependa-se do seu pecado e seja um agente do Evangelho do Senhor e para de viver segundo o seu coração. E quero dar outro recado para você que tem um pecado independente de ser da homossexualidade, ou do alcoolismo, ou das drogas, ou seja lá qual for o pecado que você está preso, o pecado que acorrentou o seu coração. Arrependa-se do seu pecado também. Corra para os braços de Cristo com toda a sua força.
Ah, pastor, mas eu não consigo mudar o meu comportamento. Não precisa. Corre para os braços de Cristo. Quem vai mudar o seu coração é o Espírito Santo de Deus. Não é a sua força, não é a sua capacidade de fazer, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te dar força suficiente para mudar o seu comportamento e para lutar contra o seu pecado. Então, crê em Cristo, viva Cristo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos, todos que nos acompanharam, vocês aqui também participaram. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu!